paz, meus amados. Bom dia. Que maravilha nós podemos fazer mais um dia o nosso devocional. E temos certeza que o Espírito Santo está aqui conosco. Nós sentimos Ele nos encorajando nesse dia, para que nós possamos fazer bem as nossas atividades. Nós que estamos firmados em Cristo, sabemos que o Senhor está conosco, que Ele nos cuida, que Ele nos guarda. E o real motivo de nós estarmos aqui hoje, neste momento, é porque nós amamos a Deus. É porque nós adoramos a Deus mais do que qualquer outra coisa. E por amar tanto a Deus, por tudo que Ele já fez para nós, que Ele continua fazendo dia após dia, é que nós queremos ter um relacionamento profundo com Ele. A melhor parte do dia é nesse horário, quando nós pegamos nossa Bíblia, quando nós nos rendemos a Deus e nós entramos numa comunhão profunda e íntima com Ele. É quando nós podemos nos relacionar com o nosso amado. E ninguém impõe para nós: você precisa fazer seu devocional. Nós o fazemos. Nós reservamos essa parte do dia, que é a melhor parte do nosso dia, para ter um momento com o Pai, porque nós o adoramos mais do que a qualquer outra coisa em nossas vidas. E quando nós temos um relacionamento com alguém, quando nós amamos alguém, nós queremos estar com essa pessoa, nós queremos ouvir a voz dele, nós queremos sentir ele nos tocando de um modo ou de outro. Por isso, venha todos os dias, às 6:30 da manhã, faça o devocional com a gente. Se não puder, nesse horário, faz um pouco mais tarde, de noite, o horário que você quiser reservar para ter o seu momento com o nosso amado. Você já pegou a sua Bíblia? Então vamos lá. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14 em diante. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis agora, um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, valente homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Aqui, Saul manda buscar alguém que toque bem, ou seja, que faça bem a sua obra de Deus, que faça da melhor maneira possível, que não faça relaxadamente, que não faça de qualquer jeito. Fiz, tá feito, tá pronto. Não, mas que faça fazendo a diferença entre os demais. Mas nos dias que nós vivemos, não são muitas as pessoas que realmente fazem as diferenças. Os notáveis são raros. De um modo geral, nós vemos
que as pessoas não estão acostumadas a inovar ou se apresentar de uma forma especial, trazendo propostas, soluções novas que tragam benefícios a todos ao seu redor e no local onde as pessoas vivem. A opção da maioria é de seguir o rumo de todos. É pegar, como se diz, aquela cartilha da vida do dia a dia e está tudo bem. Pois o bom é viver na normalidade da vida, sem transtornos, sem eu ter que me procurar em fazer melhor. Mas não, muitos crentes também vivem apáticos, vivem espiritualmente conformados com as propostas do mundo e acabam por não marcar a sua geração de uma forma efetiva, para que a glória de Deus resplandeça entre as nações, entre a vizinhança, entre o povo. Infelizmente, essa síndrome de falta de criatividade, talvez até de preguiça, tem até afetado o contexto da igreja. Mas o chamado de Deus para nós, filhos amados seus, é para que nós façamos a diferença no lugar onde estamos, por onde passamos, de acordo com aquilo que falamos, nós exalamos a virtude de Deus que há em nós. Para que assim com as nossas vidas nós possamos deixar marcas que glorifiquem ao Senhor. E Davi foi um exemplo de um servo que fez a diferença. E ele tem muito a nos ensinar. E hoje eu quero marcar com vocês alguns detalhes, alguns valores que foram vividos por esse grande homem de Deus e que certamente vão fazer nós crescer no Senhor, vão nos fomentar para nós despertarmos no cumprimento dessa missão que nós também fomos chamados para fazer a diferença. Não foi só Davi, Abraão, Moisés, mas eu e você fomos chamados para fazer a diferença. E o que nós aprendemos com Davi é que aqueles que fazem a diferença, eles foram forjados em tempos de crise. Você que já leu a Bíblia, você sabe quantos conflitos, quantas guerras, quantas quedas até Davi teve. E o momento em que eles estavam era momentos de conflitos, de grande crise. O rei Saul estava sendo atormentado por um mau espírito. Imagine você o contexto. Aquele que tinha a responsabilidade de governar a nação com força, coragem e determinação, agora estava sendo atormentado, oprimido por um espírito maligno. E nós entendemos que ali estava sendo instaurada uma crise. Mas todos que estavam ali estavam só na expectativa de ver uma solução para esse problema. Pasmem, meus queridos, que é nesse contexto que surge Davi. E ao apresentar todos os requisitos daquele que seria usado por Deus para tocar a harpa, que ia aliviar todos esses tormentos de Saul, de todo o mal que estava cometendo o rei, era um moço, um jovem, que era filho de Jessé, mas ele tocava bem, diz a palavra. Ele fazia bem aquilo para o qual ele foi chamado. É nesse momento de crise, justamente nesse contexto, que a oportunidade foi gerada
E Davi foi o escolhido para ser a ferramenta de bênçãos na vida daquele rei. Lembre-se, crise nem sempre é sinônimo de fracasso e destruição. Crise pode ser sinônimos de oportunidades na sua vida. Por isso, quando surgir uma crise, não te desespere. Fale com o Senhor. Peça a Ele o que Ele está querendo te ensinar nesse momento. Em nome de Jesus, não deixe que os conflitos, os problemas sejam determinantes para frustrar teus sonhos, teus projetos, o propósito que Deus tem com a tua vida. Não paralise. Siga, pois é nesse momento que Deus está abrindo uma porta para você fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão ao seu redor. Entenda, meu querido, minha querida, que é em meio à crise que Deus está moldando você. Deus está capacitando você. Deus está forjando o seu caráter para usá-lo definitivamente como canal de bênçãos para muitas e muitas vidas que vão surgir. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não é qualquer um. Deus conta com você. Saiba que aqueles que fazem a diferença são vistos e encontrados a partir do seu contexto de vida. Seja na adversidade, seja na crise, seja num momento de aflição, Deus acha você para lhe dar uma oportunidade de fazer a diferença na vida de uma pessoa. Alguém estava vendo o contexto de vida de Davi. Mesmo lá, cuidando das ovelhas, quando ele tocava a harpa, fazia da melhor maneira possível. Por isso, lá no seu trabalho, faça da melhor maneira possível como para Jesus. E é tudo assim. Isso foi determinante na vida de Davi para que a oportunidade fosse gerada. E na sua vida não vai ser diferente. Tudo que você fizer, faça da melhor maneira possível. Alguém está te observando. Davi era pastor de ovelhas e em seu trabalho de pastoreio, constantemente ele enfrentava ursos, leões, para livrar suas ovelhas. Davi já era um guerreiro lá naquela situação. Ele fazia a diferença em seu próprio contexto de vida. Lá onde ele estava trabalhando, ele fazia da melhor maneira possível. Ele já fazia a diferença lá. E o Senhor nesse dia nos convida a fazermos a diferença no lugar onde nós estamos, na maneira e no trabalho em que eu e você estamos inseridos agora, porque o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Alguém estava vendo ele e na hora certa fez menção do nome dele. Ah, um filho de Jessé que toca muito bem. Você já imaginou que hoje alguém está observando a sua vida? A maneira como você faz as coisas? Por mínimas que sejam lá na igreja, você faz de maneira alegre e faz com perfeição? Sim, sempre haverá alguém que esteja nos vendo. Nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, o nosso contexto de relacionamentos e tantos outros vão ser determinantes para que alguém se lembre ou não de nós quando precisarem de alguém para uma determinada tarefa. Lembre-se, alguém está te vendo.
Meus amados, outra coisa que nos ensina essa palavra é que aqueles que fazem a diferença no mundo primam pela excelência do que fazem. Seja na escola, na empresa, no hospital, na faxina, fazem com excelência. Porque nós vemos aqui que no versículo 17 nos afirma: então Saul disse aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Saul queria um homem que tocasse bem. Ele precisava de alguém que primasse pela excelência daquilo que ele fazia. Assim Deus espera de cada um de nós a mesma coisa. Eu faço o melhor na escola, eu faço o melhor quando eu estou na casa de alguém trabalhando, cuidando dos filhos, no hospital, em qualquer lugar ou circunstância que eu estiver, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer com excelência o que eu estou fazendo. Mas nos dias de hoje nós percebemos que não são poucos que vão levando a vida de qualquer jeito, baseado no mais ou menos. São pessoas que não se interessam para melhorar, para crescer, para se aperfeiçoar. Pelo contrário, parece que cada dia fazem pior e sempre fazem as coisas com muita má vontade. E isso, meus amados, não agrada a Deus. Fazer as coisas de qualquer jeito. Normalmente, quem vive uma vida dessa forma não avança, não se projetam e acabam passando suas vidas em dificuldades, com muitas dificuldades, e não tem perspectiva de um futuro melhor. O caminho da vitória, da bênção, da prosperidade, eu não estou só falando em dinheiro, prosperidade, uma vida ampla em todas as áreas das nossas vidas. É procurar fazer sempre o melhor. Meus amados, isso agrada ao Senhor. Isso determina uma caminhada de vitórias, de crescimento, de aprendizado. Não importa, meus queridos, onde você está, qual o seu trabalho, faça sempre o melhor. E lembre-se que alguém está te vendo. Deus está te vendo, te observando, contemplando a maneira como você faz o seu trabalho para o próximo. No momento certo, Deus te honrará e o levará para lugares altos. Saiba que o que mais nos ensina esse texto é que pessoas que fazem a diferença são determinados e sabem exatamente o que querem. Nós vemos no verso 18, então respondeu um dos moços: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. É isso que nós lemos no versículo 18. É valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Davi, sim, ele era um homem determinado e ele sabia exatamente o que ele queria. Você é determinado? Você sabe o que quer? Ou você se deixa levar pela opinião dos outros, pelos caminhos que outros te apresentam, quando na verdade há um só, Jesus Cristo, o nosso caminho, verdade, a vida. E Ele quer que enquanto caminhamos por aí, tudo que nós fazemos com excelência.
Mas nós vemos na igreja, em nossa vida cotidiana, que há muitos cristãos que são oscilantes e não sabem o que querem. Um dia querem conquistar o mundo todo para Jesus, outro dia já se ausentam da igreja. Hoje caminham para um lado e amanhã já estão pendendo para outro lado. São inseguros e isso só evidencia a falta de fé em seus corações. Para fazer a diferença, meus irmãos, é necessário determinação. É necessário que sonhos de Deus sejam gerados em nosso coração e com fé nós vamos lutar para ver um milagre sendo realizado em nossas vidas. É dessa forma que Deus irá derramar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu emprego, o seu poder e derramar a sua unção no seu ministério e te levar a grandes conquistas. Receba, meu amado, posicione-se hoje mesmo. E algo muito, muito importante que esse texto nos ensina: pessoas que fazem a diferença são comprometidos com o Senhor. Lembre-se, Davi amava a presença de Deus. Ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. E um dia ele disse: o Senhor pode retirar tudo que eu tenho, mas não retire de mim a sua presença. Aleluia! Davi tinha um compromisso com Deus. Deus estava em primeiro lugar em sua vida e nada ocupava o lugar de Deus. Ele era um servo autêntico do Senhor. E esse requisito não pode faltar na vida daqueles que querem fazer a diferença no mundo, no bairro, na vida das pessoas. Meus queridos, nós aprendemos através da palavra de Deus, da vida de grandes homens de Deus, que ser comprometido com Deus implica fidelidade, vida de oração, envolvimento com a palavra de Deus e obediência aos mandamentos do Senhor. E é nesse contexto que o coração de Deus vai ser tocado e grandes milagres vão começar a ser derramados na nossa vida, na vida do cristão, na vida daquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas essa pessoa é encontrada fazendo a diferença de uma forma prática, como membro da Igreja de Cristo na terra. Não importa a posição que você ocupa, o que você faz, faça a diferença. É muito urgente que se levantem homens e mulheres de Deus para fazerem a diferença na terra, na vida daqueles que sofrem, na vida daqueles que estão caídos. Vidas essas que sejam sal, que sejam luz em meio a um mundo perdido e que precisa da salvação de Jesus. Com Davi aqui nós podemos aprender valores de bênçãos que jamais podem ser esquecidos por aqueles que desejam realmente fazer a diferença. E esse é o caminho que Deus nos mostra para uma vida de abundância dos filhos seus. E é dessa forma que nós seremos usados para o louvor, para a glória do nosso soberano Deus. Por isso, meu amado, esse texto nos convida a fazer o que estamos fazendo, fazer bem. Porque alguém, o nosso amado, está nos observando, está nos contemplando
e grandes coisas Ele quer fazer através das minhas e das tuas mãos. Por isso, prepare-se e seja grandemente abençoado por Deus, em nome de Jesus.